Olá, sou o Peterson França, jornalista, e hoje eu estou aqui para bater um papo muito sério e que eu gostaria que você pensasse, porque temos poucas certezas na vida e uma dessas certezas ela é assustadora, é que todo aquele que está vivo um dia passará pela morte, né? A não ser que sejamos arrebatados, como alguns acreditam e creem. Mas é necessário falar sobre isso. Eu estou aqui com Marcelo Araújo e Thiago Dutra, dois caras que são expert no tema de hoje. É algo que todo mundo precisa prestar atenção e se antenar, porque na hora da dor tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. Gostaria que vocês se apresentassem, vocês falassem um pouco. Petros, boa tarde. Obrigado aí, né? Prazer. Pela oportunidade aí da gente estar trazendo um pouco desse tema aí, que é um pouquinho... Tem um certo tabu, mas na realidade eu até friso de outra forma, né? Ele é um tema mais melindroso de ser falado, né? Delicado. Delicado, exatamente. Meu nome é Marcelo Araújo, né? Sou um executivo de um grande grupo de planejamento de serviços funerários. Minha formação é logística, mas estamos aí, a gente aprendeu a trabalhar com esse significado aí tão importante aí, que é a ressignificação do conceito de póstumos, né? E vamos lá. Isso é muito importante, né? Porque antigamente se atuava de uma forma e hoje, pelo que já conversamos um pouco em off, se trabalha de uma forma totalmente diferente do que era apresentado antigamente, né? Exatamente, Peterson. É um prazer estar aqui com esse convite maravilhoso, onde eu acho que a gente vai poder esclarecer, né, para as famílias muitas dúvidas, quebrar alguns tabus que, infelizmente, o brasileiro não gosta de falar sobre o assunto. O brasileiro deixa tudo para a última hora. Quem dirá sobre a morte? Exatamente. E essa última hora custa muito caro. Então, a gente tem que pensar como se fosse um seguro. Você está fazendo um seguro que ele vai resguardar a família. Tem vários tipos de produtos, de empresas. Então, a gente consegue ter uma gama muito grande, tá, desse mercado, e cada produto é indicado para um tipo de família, pela necessidade, de acordo com como que é composta essa família, o que ela almeja no final da vida. Então tem muita coisa para a gente conversar hoje, vai ser um papo muito legal. Maravilha. Então fique atento, quero que você preste atenção, porque todos nós, se não passarmos, estou entregando minha senha, não quero passar. Mas obviamente sempre teremos alguém próximo, né? E a dor, rapaz, é um negócio que é inexplicável, e para poder pensar no momento desse, por isso que existe um planejamento póstumo. Planejamento por si só, o sentido da palavra que a gente precisa entender o que a gente está falando, né? Claro. Planejamento é anteceder, antecipar, precaver de algo que futuramente há de acontecer. Ainda que não aconteça amanhã, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde as nossas famílias, mas é o que precisa ser planejado e antecipado. Perfeito. Assim como você falou, Peterson, nós temos duas certezas na nossa vida, né? Uma que a gente está vivo e a outra que um dia a gente vai partir, né? E o que acontece? Nós temos o hábito, né? Esse hábito de celebrar quando se tem um nascimento. A gente celebra formatura, aniversário, mas muitas das vezes, por exemplo, você pega uma pessoa que viveu 104 anos, que teve uma vida muito bonita, que foi assim, teve um legado, deixou um legado maravilhoso. E por que não? A palavra certa talvez não seja celebrar, mas por que não homenagear essa pessoa com a despedida, né, cara? Sabe, digna, bonita como ela merece. Então esse é o conceito da ressignificação, né? Então assim, quando você planeja esse tipo de situação que a gente está falando no serviço póstumo, ele ameniza muito a dor. Muita dor. Porque uma das coisas que torna doloroso demais é o processo, inclusive, burocrático. Muita burocracia. Muita burocracia. E esse planejamento, ele abarca tudo isso? Tudo isso. Tá? Documentação, acompanhamento familiar. A gente acompanha tudo, a família, né? Todos esses passos. Porque quando acontece, Peterson, infelizmente, assim, a maioria das pessoas, pelo menos na minha família, foi assim. A gente dá... São dois azares. O primeiro é que você perdeu um familiar
E o segundo azar é que sempre é numa madrugada de sábado para domingo, num feriado. Então tudo fica mais difícil. Porque além da burocracia, tem um lado financeiro, Sim. que é muito pesado hoje, tá? O custo de um óbito hoje... Uma curiosidade, hoje o mercado é amplo, creio eu. Sim. Porque hoje eu vejo muito. Inclusive, para a gente fazer qualquer coisa na vida, como jornalista, a gente tem que anteceder, planejar, estudar. Claro. Eu vi que hoje existe uma gama diversa de empresas que prestam serviços. Mas tudo, infelizmente, estamos no nosso Brasil varonil. Sim. Também existem empresas que, não vou chamar de caloteiras, mas existem golpes, existem pessoas que prometem aquilo que não podem cumprir. Existe isso também neste mercado? Tanto existe, Peterson, que em 2016, foi criada uma lei, para regulamentar esse qual setor. O número da lei? 12.361, alguma coisa assim, eu não me lembro. Eu posso até depois confirmar o nome dessa normatização. Mas há uma lei. Mas há uma lei. Antigamente não tinha, né, Peterson? Então, o que acontecia? As famílias, normalmente, quando tinha um pouquinho mais, as famílias mais preocupadas nesse assunto, quem está mais aberto para conversar sobre esse assunto, eles procuravam as funerárias, normalmente, a funerária mais próxima de casa, do bairro. E esse foi um problema. Quando não tinha essa lei, as pessoas pagavam as mensalidades para resguardar a família e passava lá 10 anos, quando falecia algum ente querido, você ia atrás da funerária, a porta estava fechada. Já nem existia mais. Puxa, então você não tinha quem recorrer, segurança você ficava sem a cobertura, perdia todo o seu valor investido e ainda ficava à mercê do imediatismo. Guarda essa palavra, que nós vamos falar muito dela. Tá? O imediatismo, nesse setor, é o principal fator que leva as famílias a se endividarem, a desestruturar num momento tão delicado. Por quê? Antigamente, eu acho que o pessoal vai lembrar, aqueles termos, a gente sempre tem os termos. O urubu de funerária, que todo hospital tem lá, normalmente era de paletó preto, hoje eu estou usando até o paletó mais claro, tá? Sim. Já mudando. Meu Deus, quem vê de preto fui eu. Só para corrigir e confirmar, a lei é 13.261. Foi criada em 2016. Maravilha. Tá? Então, o que acontece? A gente faleceu esse familiar lá no hospital, você acabou de receber essa notícia 2 horas da manhã, vai chegar o urubu da funerária, Hoje é um agente funerário, claro, a profissão, são colegas nossos, inclusive. Também tudo normatizado. Tudo certinho. Hoje a gente está muito certo. Só que, infelizmente, ou felizmente, para alguns, esse setor não tem tabela. O preço não é tabelado. Então, de madrugada, você acabou de perder seu familiar, você quer resolver aquilo ali. O cara quer amenizar a dor, né? Sim. Então, você não está com cabeça, você não vai pensar em pechinchar preço, você não vai pesquisar de madrugada. Então, vai chegar esse agente funerário, muitas das vezes, porque existem bons profissionais em qualquer setor, em todas qualquer as área. esferas. E os maus profissionais? Os maus profissionais, eles vão pegar ali, quanto mais tiver doendo no familiar, é onde ele vai precificar o valor da urna. Então, aquela urna que às vezes ele vendeu ali por 8 mil e a família paga, porque o cartão de crédito hoje tem limite alto, você quer resolver o problema. Se a gente for na mesma funerária que você acabou de pagar 8 mil reais ali de madrugada, se a gente for no outro dia nela de dia, essa urna custa 3. Puxa. Então, eles utilizam desse artifício, até de uma maldade. Quanto mais a pessoa chegar, quanto mais a pessoa chegar vulnerável, é por isso que a questão da consultoria, quando a gente fala de dar consultoria, é justamente para poder ajudar a tirar a família desse imediatismo. Planejamento. O planejamento familiar. Por exemplo, uma deixa, Uma deixa que eu acho que é interessante a gente também poder falar. Para quem não tem hoje um planejamento, por exemplo, é ter uma pessoa que tem uma cabeça fria quando se tem um óbito. Uma pessoa que tem uma cabeça mais centrada. Mas ainda assim os gastos serão elevados. Vai ser elevado. E mesmo assim, e se quem faleceu na sua família for essa pessoa que tem a cabeça fria? Tá. No planejamento, normalmente o que se inclui? É o traslado, é o sepultamento, é a cremação, é a assistência à família. Como funciona isso? Existem vários... simples aos mais completos, né? Sim. Ô Peterson, o Marcelo, a gente está aqui nessa
nesse ramo maravilhoso, apesar de ser uma coisa, muita gente fala assim, porque quando a gente entra para esse ramo, né, o primeiro apelido que a gente ganha até de familiar é o Zé do Caixão. Né? A gente ainda vive um pouquinho de preconceito e tudo, mas... O brasileiro tem muito problema com a morte. Muito, né? muito. Pet, só para você ter uma ideia, as maiores empresas hoje do mercado, elas não inventaram essa roda, não. Tá? Isso aí é uma coisa que vem dos países desenvolvidos. Europa, Estados Unidos. Sim. Você sabia que lá é de praxe? A família acabou de nascer um bebê ali na família. Antes do pai procurar o plano de saúde para colocar o bebê, incluir ele no plano de saúde, inclui no plano funerário. Isso é uma cultura já dos países desenvolvidos. Planejamento. Exatamente. Então, aqui no Brasil, hoje está uma coisa, assim, já engatinhando. Mas já, eu acho que a gente já está começando a dar os primeiros passos, que bom. Sabe? Porque tem alguns dados, né, Marcelo, que até 2014, em Belo Horizonte, tá? Eram só 3,4%, tá? Se não me engano, estou falando aqui mais ou menos o que eu lembro dos dados aqui, da população de Belo Horizonte que era adepta à cremação, que tinha interesse por ser cremado. Agora nós estamos em 2026. Já a febre. A última pesquisa é que já mais de 24% da população de Belo Horizonte já tem interesse em ser cremado. E com relação ao planejamento, hoje as pessoas já estão mais abertas a isso. Já estão mais abertas a conversar. A minha família tem, tá, gente? Particularmente, estou aqui, posso falar. A minha família tem. Perdi avó, pai e tia e tudo foi coberto por um planejamento. Porque senão eu acho que teria sido uma coisa complexo. Que quebrou muitos paradigmas, né, em relação a planejamento, aliás, em relação à cremação, por exemplo, foi pós-pandemia. Com a pandemia, aí as pessoas começaram a ver a necessidade de se planejar, começaram a enxergar que com a cremação a dor é menor. Isso é muito interessante. Porque uma parte do processo, quando você vai fazer lá no funeral, que é aquela parte de descer o corpo ali, é muito fúnebre. E a cremação, ela já é uma coisa mais... Amenizador. Exatamente. E falando da questão da cremação, também sou formado em teologia, e é bom a gente esclarecer, né? Porque algumas pessoas antigamente se via muito com péssimos, né? Nem com maus olhos, com péssimos olhos, né? Mas a restituição do corpo glorificado para quem crê na ressurreição, isso nunca atrapalhará, né? Porque é um Deus que do nada faz tudo, para ele você tá cadavérico em ossos ou está em cinzas, não difere. Claro. Né? Então, para você que tinha essa dúvida, porque com toda certeza, sim, vocês me perdoem entrar nisso, mas para esclarecer como jornalista, importante. Eu acho interessante, né? O argumento é justamente esse. Deus pode ressuscitar e fazer ressurgir? Pode, porque ele é Deus. Então, para um corpo glorificado, não dependerá de você ter ossos, pele ou cinzas, né? E hoje, por exemplo, a Convenção Batista e as demais, são pouquíssimas as denominações que ainda têm esse preconceito. Tá? Exatamente. Isso aí a gente, né, assim, todas as maiores empresas desse ramo, né, e nós como consultores, a gente sabe muito bem que existe por trás ali daquele falecimento na família, existe também a questão religiosa de cada família. Então, normalmente as empresas respeitam muito isso. É perguntado para o familiar na hora de dar entrada lá no óbito para escolher as coisas, é perguntado se tem alguma questão religiosa que quer que a empresa respeite. Então, algumas religiões, a gente sabe que assim, só pode ser feita a cremação do corpo após 7 dias. Então, se a família informar isso para a empresa, a gente vai respeitar. Tá? Assim, eu sei que eu tenho uma outra religião, né, que também até uns 5 anos atrás não podia cremar, não era aceito. Até que então agora pode, foi autorizado o sepultamento desde que se sepulte as cinzas no jazigo, debaixo da terra, no jazigo da família. Mas agora já mudaram mais uma vez, que a gente consegue, agora está permitido, tá, para quem é dessa religião, que nos santuários podem ser, a gente fala o termo técnico, tá, gente? É espargir.
mas é espalhar as cinzas mesmo do seu ente querido nos santuários. Então já não precisa mais sepultar essas cinzas. Então vai mudando, né? A gente vai modernizando as coisas, as pessoas vão entendendo também que não estou puxando sardinha para cremação, não, tá? Mas assim, é mais ambientalmente, aí vem a questão ambiental, né, Marcelo? Sim. Ambientalmente é muito mais limpo do que um corpo decompondo ali debaixo da terra. Tem toda a questão de espaço, lençol freático, pode contaminar. Então, todos os cemitérios, eles são muito... A fiscalização hoje, Peterson, assim, é uma coisa que não existia atrás. Lá coisa que a gente não pensa, né? Não pensa, né? Cremação, por exemplo, as famílias, muita gente tem isso, viu, gente? Ó, não existe essa assim, vai colocar o corpo do meu familiar com mais o do familiar de outra família lá no mesmo forno e eu não sei que cinza que é. Não, é muito fiscalizado, é rigoroso. Todos os cemitérios e crematórios existe uma fiscalização rigorosa, tá? E não pode emitir nem gases poluentes, tem os filtros caríssimos, então tem todo um processo para fazer isso. Tem um prazo. Bom. Então, tá, as famílias não precisam, mais uma vez, não se preocupe que o seu ente querido não estará sendo cremado junto com outras pessoas. Uma outra coisa também, uma curiosidade, né? Que a gente é muito perguntado também em relação à cremação, reaproveitamento de caixão. Você acredita nisso? Jesus. Se vá lá, faça a cremação só do corpo e aquele caixão ali é reaproveitado. Não. Já que vocês tocaram com relação ao caixão, eu tenho 1,90 m, né? Praticamente um poste ídolo. Peterson, aí eu tenho uma péssima notícia para você. O seu enterro vai ser mais caro que o dos outros. É mesmo? Exatamente. Tem a ver questão apenas de altura ou de peso? Como é que funciona? O que acontece? Existe uma lei, tá? Que as pessoas acima do padrão, né? O peso e a altura acima desse padrão da lei, é obrigado a comprar uma urna. A família tem que gastar o dinheiro com a urna especial, que ela é mais reforçada. E essa urna é a mais cara que a gente tem no mercado. Tá? Não é brincando, mas pra você ver. O problema de ter mais de 1,80 m no Brasil. Você bate a testa no ônibus para entrar e para descer, para sair, para entrar e ainda com caixão. Mas isso aconteceu devido realmente, de fato, a ter lá uma pessoa mais fortinha e a parte do fundo do caixão ceder e eu já presenciei, infelizmente. E cair, né? Então, quando se trata de planos, existe um plano que isso é interessante para você que está participando com a gente, porque a gente não sabe, para quem como eu, que agora estou aprendendo, né? Certo. Existe até um plano individual, um plano familiar, um plano para 2 pessoas, um plano. Como é que funciona o plano? É para 1, para 2, para 3, é um familiar? Tem diversos tipos de plano. Inclusive plano para pet. Que não é meu caso, tá, gente? Eu não me chamo de Pet Clay, mas é o Pet, é o animalzinho lá. Não é o animalzão aqui, não. Nós, como consultores, nós tratamos essas situações, por exemplo, como planos convencionais e tem um plano que é o plano especial, que são os planos Prime, Select. São planos mais... O convencional é aquele plano básico. Isso. É uma urna padrão. As questões burocráticas. Uma coroa de flor simples, uma ornamentação simples, arca com as despesas básicas de cemitérios públicos e municipais. Outra coisa interessante, porque com toda certeza é algo que as pessoas irão questionar. Porque hoje existem cemitérios, né? Que são municipais. Sim. E existem os particulares. Sim. E tanto para o particular quanto para o municipal existe a necessidade de toda essa burocracia, documentação, porque tem pessoas que eu já vi falar, não, a prefeitura, o município vai resolver. Não, tem que ter alguém que vá e resolva isso. Com certeza, tá? Até existe, né, Marcelo? Assistência social que vai ajudar, tem um serviço público municipal que vai fazer essa ajuda, mas... Haverá gastos. Haverá custos, sem dúvida alguma. Por quê? O que acontece, Peterson? Hoje, os cemitérios municipais, antigamente, pelo menos aqui na região metropolitana, né, de Belo Horizonte, onde a gente está... Importante, gente, me perdoa. Estamos falando diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. É importante que saibam disso. Isso. Então, aqui, o que acontece?
os cemitérios municipais, quando eles foram lá atrás, né, inaugurados, eram-se vendidos os jazigos para as famílias. Então a família comprava, adquiria lá o jazigo, paga uma taxa, todo cemitério tem a taxa de manutenção, alguns anuais, alguns semestrais, alguns Mais que mensais. Por quê? Isso é como se fosse um condomínio para manter o seu bem que está lá dentro do cemitério, né? Vamos colocar assim, o seu lote lá dentro do cemitério, para manter ele bem cuidado, bem limpo, né? Zelar mesmo pelo Na cemitério. realidade, é um condomínio. É né? um condomínio. Porque tem água, tem luz, Isso, tem tudo. Tem né, tem funcionários. administração. Então, ele é um condomínio. Então a gente consegue, né? Antigamente as famílias compravam. Hoje em dia, aqui, pelo menos aqui na nossa região, não consegue-se mais comprar jazigo, os cemitérios já estão cheios. Então, quem não tem esse jazigo vai para a área pública dos cemitérios municipais. Que aí é aquela famosa, aquele termo, né, antigo que a gente falava, a tal da cova rasa. Acredito que até por isso tem aumentado também a cremação. Exatamente. Sim. Por quê? Sim. Como que eu, por exemplo, eu não aconselho família nenhuma a ir para essa área pública do cemitério. Por quê? Existe uma lei de exumação, Peterson. Exumação, assim, nada mais passa um certo período, você recolhe os restos mortais, coloca-se numa caixa, a gente chama de caixa ossária, tá? E essa caixa ossária, ela abre o espaço do jazigo para você sepultar a próxima pessoa que veio a falecer. Então, quando você vai para essa área pública, passa-se o período de exumação, a prefeitura vai pegar esse resto mortal e vai fazer o descarte dele. Aí sua família perdeu a referência do ente querido que estava ali. Tem municípios que é 3 anos e tem municípios que são 5 anos. Aí depende da lei municipal, né? Igual a gente sabe, assim, aqui na região metropolitana, alguns municípios aqui são 5 anos. Em Belo Horizonte, hoje, 3 anos. Então, assim, é muito importante que mesmo as pessoas que não tenham o jazigo em cemitério algum, pensem, às vezes, em adquirir em qualquer cemitério, né? Porque é muito importante. Ali vira É o referencial. É uma referência da sua família. No final do prazo desses 3 anos, 5 anos, a pessoa vai ter que fazer alguma coisa. Mas caso ela queira, né? Fazer alguma coisa com os ossos. Porque tem pessoas que são apegadas, mesmo que seja a ossos, matérias, tá lá, né? é um parente que está lá, então ele vai ter que adquirir alguma coisa, ele vai ter que incinerar, ele vai ter que, né, comprar um jazigo naquele momento ali para colocar os ossos. Alguma coisa ele vai ter que fazer. Quando a gente falou do Belo Horizonte, a minha mente se expandiu para o macro, saí do micro e fui para o macro. Existem planos que cobrem, por exemplo, eu tenho aqui, mas o fulano de tal, que é meu parente, hoje está United States, está nos Estados Unidos, outro está na Chechênia, outro está no Afeganistão. Aí são 2 situações. Quando se trata do exterior, né, na Chechênia, Estados Unidos, você está em Londres, Itália, a gente sugere, como consultor, para a pessoa fazer um seguro. Ele faz um seguro separado para a viagem ou para o tempo que ele vai estar lá. Porque não tem um plano funerário ainda. Para internacional. Né? Com cobertura internacional. Mas a nível nacional, vou te dar um exemplo, Peterson. Você pode ter a pessoa está pescando lá no Pantanal. Ela está lá na Chalana. Ela pegou e teve um mal súbito e faleceu. Tem um plano que vai lá e busca a pessoa lá na Chalana, lá dentro do Pantanal. Traz para Belo Horizonte e resolve tudo. Então aqui, para você, hoje temos muitas pessoas que estão fora do país. Temos agora vários brasileiros, por exemplo, em Dubai. Tentando voltar. Então é importante isso, que se frise isso, porque isso aqui é informação, tá, gente? Isso é informação, conhecimento. Sim. Conhecimento, ele gera qualidade em todas as esferas e âmbitos. Então não há um plano internacional. Porém, existe o conselho que se faça um seguro. Seguro viagem. Exatamente. Porque é caríssimo. É muito caro. É caríssimo. Por exemplo, uma passagem hoje para a Europa, você vai comprar ela por de 6 a 12 mil reais. Então, isso com prazo. Agora, e se você... com a pessoa viva. Sim, agora imagina você tem que trasladar. Agora, se você precisar agora ir no aeroporto, que acabou de falecer seu parente lá na Europa, que você vai comprar a primeira passagem com o preço que for, você tem que resolver. Sim. Então, fica muito mais caro. E quando você chegar lá, só para você ter uma ideia, um translado
Vamos falar aqui dentro do Brasil, tá? Um que eu conheço de amigos meus que na época ainda não tinha plano, há 5 anos atrás. O irmão desse amigo, tá? Ele faleceu lá no Pará e teve que trazer o corpo para perto de Diamantina, aqui em Minas Gerais. Ele pagou só para trazer o corpo, porque o translado é o item mais caro desse ramo funerário. É o translado. É cobrado por quilometragem do carro funerário e se tiver que ser via aéreo é mais caro ainda. Então, no planejamento também tem o plano que terá o translado e um Sim, que não tem. Exatamente. Sim. Na verdade, você pode montar o plano de acordo com a sua necessidade. De acordo com a sua necessidade. Com o costume da família, né? Porque a minha família a gente não viaja, a gente não sai daqui de Minas Gerais. Ok, nós vamos ter um translado para você, vamos supor, de 500 quilômetros. Ah, e vai ter cobertura de 500 km. É igual um seguro. 1.000 quilômetros, 500 para ir, 500 para voltar. A gente está aqui em Belo Horizonte. Ah, tá, eu tenho uma roça que ela fica daqui lá a 500 quilômetros. Você contrata um plano, né? Aí também tem uma sacada muito interessante nisso aí, né? Você tem que ver se você tem cemitério particular ou cemitério público. Porque se for um cemitério particular, um plano, que uma coisa pega a outra, né? Um plano com 1.000 quilômetros, a gente está falando de um plano convencional. Isso. É um plano mais simples. Ele é um plano mais simples. Os cemitérios municipais. Então ele vai atender os cemitérios municipais. Agora, se você tem um cemitério particular, aí nesse caso é um plano que tem que pague todas as taxas do cemitério particular. Entendi. Aí já é um plano mais robusto, ele já vem com a quilometragem ilimitada, você não precisa preocupar com nada. Mas tem como você montar planos. Agora, até entrando nessa questão do translado, né? Que eu acho que o translado é muito importante por ser o item mais caro. Sim. Né? Então, assim, tem translado da Bahia para Belo Horizonte, que no particular aí é 15 mil reais, 20 mil reais, fora todo o outro custo que você vai ter ainda, com a urna, com a ornamentação, o serviço funerário todo. Então, só o translado, o transporte. Do Pará para o interior de Minas, esse amigo meu teve que fazer, pagou 52 mil para trazer o corpo do irmão. E é uma coisa, Petros, que as pessoas, né, infelizmente, têm que começar a pensar sobre isso. Por quê? Você não pode falar assim, não, vou arrumar esses 52 mil essa semana. Não, é na hora. E de madrugada, os bancos, né, principalmente, não vai. Eu sou ex-bancário. Então, assim, o seu limite de Pix de madrugada é muito baixo. Você não vai conseguir contratar o serviço. Mas eu tenho um cartão de crédito com limite altíssimo. Ok, mas por segurança bancária, ele não vai fazer uma compra fora do seu costume de 2 horas da manhã. Você passar um cartão lá 30 mil reais, não vai aceitar. Então, aí só vai dificultando. Aí começa a família, um ligando para outro, me ajuda, empresta seu cartão para pagar isso. Aí, sabe, assim, em vez da família focar só na dor do luto do momento, ela ainda tem que pensar nisso tudo, financeiro, burocracia. Rapaz, e isso aqui dentro, a repatriação do corpo, então, que complicação, cara. Complicadíssimo. Então, a gente faz esse seguro, todo mundo que viaja, tá? Alguns países isso é obrigatório, Peterson. Se você vai para o exterior com a sua família, alguns países te exigem a contratação de um seguro viagem. Exige. Tá? Estados Unidos também exige. Eu tive agora com a minha família na Argentina, né, em Mendoza, e eu fiz o seguro viagem, né, para todo mundo, a turma nossa que estava viajando, e assim, tão barato, sabe? Eu fiz numa seguradora que a de maior renome, foi tão barato, um período de 5 dias, assim, para ser sincero, não foi R$200 para mim e para minha esposa. E se acontecesse o pior com um de nós lá na Argentina, o seguro viagem ele tem um auxílio funeral embutido, que ele vai garantir a repatriação. E a logística aqui no Brasil, normalmente, ou chega em Curitiba ou em São Paulo o corpo. Lá, quem tem o plano já vai estar com o carro funerário lá, que o plano já entra com atendimento a partir que o corpo chega aqui no Brasil, né? Você chega lá, na hora que ele chegou no aeroporto, aí já tem toda essa... funerária, né, o plano, de qual seja a empresa, vai lá e pega ou, se não tiver o plano, a funerária que você contratou pagando o serviço particular. Última hora. Né? De última hora, com certeza pagou mais caro. Consegue compreender a importância de planejamento, de se antecipar, antecipação. Sim. Então, eu particularmente tenho e aconselho a todos que puderem
ainda que faça o mais simples, né? Mas que faça, que não Claro. deixem de fazer. Porque isso é importantíssimo, porque olha a quantidade de burocracia, Muito, de complicações que uma muito. pessoa, ainda que tenha a cabeça fria, que seja alguém que consiga, no momento da dor vai ter que se desdobrar para fazer algo que o planejamento com valores menores, que caiba no seu orçamento, pode Sim. te livrar de uma dor dessa. Eu acho que Sim. o trauma daquele luto, né? Porque o luto deixa um trauma Sim, nas pessoas. ninguém nasceu para perder nada. Exatamente. Então, assim, aquele trauma, quando você passa por um perrengue desse, o trauma fica muito maior. Não. Então, se planejando, você vai se preocupar com o seu luto e deixa o restante com os consultores, com as empresas que têm os planos funerários. Então, acho que isso é muito importante. E tudo isso acaba que passa por mitos e tabus, né? Como a gente diz. Por exemplo, no México, as pessoas celebram a morte, desfilam. Eu lembrei até do meme, Da né? festa. Daqueles dos Da camaradas festa, né? carregando o caixão, né? Que Exatamente. tinha musiquinha, rodava Nossa. o caixão, aquela coisa. Exatamente. Eu esqueci o nome da festa agora, gosto muito de história. Mas no México eles celebram a morte. Eu esqueci o nome. Se eu lembrar até o final, eu falo aqui. Quais são os maiores mitos e os tabus que vocês veem Manda nisso? um, Marcelo, que eu mando o segundo. Isso aí a gente tem vários aqui. Demais a conta. Por exemplo, na contratação de um plano, quando você vai apresentar o plano, é um dos que mais pegam, por exemplo, para a gente. Vou conversar com minha esposa primeiro. Uma objeção. Isso é uma objeção. Vou conversar com minha esposa primeiro. Mas pensando por outro lado, se acontecer alguma coisa, No trajeto. será que vai dar tempo de você conversar com sua esposa? Sua esposa, você entendeu? Ela vai... Tem, assim, tem um tabu também, não. Se eu tô começando a falar sobre esse negócio de funerário, eu tô traindo a morte. Isso que eu ia falar. tem isso. Exatamente. Assim, Isso. não, se eu fizer o plano funerário, vai me dar azar. Eu tenho um tio, minha família toda tem o plano funerário. Eu tenho um tio que ele não fez o plano porque ele falou que se ele fizer, vai dar azar, que ele vai morrer. Então, assim, essas coisas, né, graças a Deus, nós estamos começando a desmistificar, porque está sendo mais... Com a chegada dessas empresas, da regulamentação, essas empresas, então, elas tiveram que se profissionalizar. Sim. Aquela funerária pequena de bairro, ela teve que se reinventar, senão Sim. ela ia sair do mercado. E com as empresas maiores, que a gente tem empresas hoje no Brasil aqui que estão em mais de 14 estados, por exemplo, entendeu? Com sede física. Então, a gente, Legal. assim, os pequenos tiveram que se reinventar, porque senão eles iam fechar as portas. Então, com isso, a gente consegue ver que as pessoas estão falando mais leve, um De forma pouquinho mais aberta. mais né? aberta sobre um isso. outro tabu. As pessoas também não colocam os filhos dentro do plano. Principalmente os menores. De 18 anos, 16, 14, 13. Com Tem- medo com também de medo de estar estar traindo a traindo. morte. Exatamente. Não, eu assim, eu vou até agora, assim, né, eu vou contar meu caso particular. Como que eu conheci O plano. o plano funerário. Há 5 anos atrás, eu estava tratando de um câncer, fazendo quimioterapia, meus meninos nascendo, no final da pandemia. E meu pai aposentou e tudo, ele e minha mãe foram lá para o interior construir a casa, meu pai que sentou piso, fez tudo, ele nem sabia fazer isso, né? E quando ele acabou de pintar a casa, falou, agora eu vou descansar, vou curtir minha aposentadoria. Passou mal, quando foi descobrir leucemia. Aí a gente entra no Dr. Google, né? E lá mostra assim, a leucemia com a idade dele, sobrevida de 100 a 150 dias. Eu me peguei, diante de um tratamento que eu estava fazendo, meus filhos pequenos, eu falei assim, o que eu vou fazer? Meu pai queria ser cremado, ele sempre comentou isso. E eu pensei assim, e agora? Claro que eu vou fazer a última vontade do meu pai, claro, da forma que ele queria e merecia, né? Eu vou fazer com a dignidade que ele merecia. Vou me endividar, Peters, porque, né, parado em casa, Sim. olhando menino, Pandemia. recebendo um auxílio pequenininho lá do governo e tal, de auxílio-doença. Então eu falei, vou me endividar, mas eu vou honrar o que meu pai pediu, depois que eu me vire para pagar o cartão de crédito. Então, quando eu procurei o plano, eu fui como todos os brasileiros, a maioria deles, né? Deixei para a última hora. Eu não me planejei. Eu só pude me planejar quando eu descobri que às vezes não daria mais tempo esse planejamento. E todo plano tem uma carência, né? Como
plano de saúde, como qualquer coisa na vida. Um tempo certo? Depende. Aí tem vários tipos de planejamento com vários tipos de carência. Porque senão, Peterson, para as empresas não seria justo. As famílias só iriam fazer um plano... Faltando 5 dias. Quando o familiar foi para o CTI. É a mesma coisa normalmente, se tem 90 dias. Um padrão, vamos lá. Meio que um padrão mínimo 90 dias. 90 dias. Aí tem algumas formas de pagamento que mudam. Alguns você adianta algum contrato, alguma coisa assim, aí você consegue uma redução de carência. Aí tem várias opções, tá? Mas então, quando eu cheguei, eu lembrei que tinha um amigo meu que estava trabalhando numa dessas empresas. Eu liguei para ele e falei, preciso olhar essa questão do plano. Porque meu pai está doente e ele quer ser cremado, vai ficar muito caro. Eu já tinha feito um orçamento, falei, mais de 30 mil reais para trazer o corpo lá do interior e tudo. Corri e fiz o planejamento. Exatamente esses 90 dias de carência aí que o Marcelo falou. Meu pai faleceu 96 dias depois que eu fiz o plano. E eu falo essa história para todos os meus clientes. O pessoal pode achar assim, é papo vendedor. Não, porque o meu é a verdade. Foi a minha experiência. Então, antes de trabalhar com esse ramo, eu fui cliente. E eu vi a diferença, Petros, porque no início da minha carreira, lá com 18 anos, eu lembro que meu avô e minha avó, quando faleceram, eu estava lá no escritório do cemitério de madrugada, dando 10 cheques predatados lá e rezando. Ainda tinha cheque predatado. E rezando para que eu honrasse aqueles cheques predatados. E quando aconteceu isso com meu pai, e meu pai era uma pessoa muito racional. Eu lembro que ele me ligou de vídeo 2 dias antes do falecimento e ele perguntou para mim, filho, depois que ele conversou com meus filhos pequenos, despedindo, né, dos netos, falou assim, filho, tá tudo certo minha cremação, meu velório? Falei, pai, pode descansar, tá tudo tranquilo do jeito que você queria. Pronto, foi a última conversa que eu tive com ele, inclusive. Então, assim, é um ramo que a gente fica, né, assim, é até difícil a gente falar um pouquinho, porque a gente trabalha, a gente convive com isso, mas a gente tem família. Acontece com a gente também. Sim. Então, assim, eu vi a diferença, Peterson. Uma coisa que eu passei com vários familiares, né, quando eu não tinha plano. Você falou, me chamou a atenção. Existe o tabu também, não fala pro idoso. Você fala pro idoso, o idoso vai ficar pensando que você tá matando. Você tá querendo matar. Da mesma forma, ao contrário, né, Marcelo? Às vezes a gente vai, apresenta todo o planejamento, faz o planejamento aqui pro pai, aí ele fala assim, eu vou olhar com meus filhos. Aí a gente já fala assim, ô, seu Antônio, só me desculpa, mas eu já sei qual vai ser a resposta. Seus filho não quer pensar no falecimento dos pais. Então, quando o pai falar isso com ele, o filho vai tirar ele de cabeça, não vai fazer o planejamento. O que o filho imagina que o pai é Highlander? Imortal. Exatamente. Quisera nós todos que fossem, né? Então, assim, infelizmente não é. Eu, por exemplo, eu tenho um exemplo para dar em relação a essa questão da carência. Eu tenho um plano que eu fiz com a pessoa, que eu marquei uma visita com essa pessoa não estava lá. Ou seja, um compromisso que a gente tinha, infelizmente ele não estava lá. Entrei em contato com essa pessoa, só infelizmente eu não estou em casa, eu esqueci. Volta semana que vem. Sem problema nenhum. Semana que vem eu volto. 7 dias de diferença, né? Uma semana. O pai dele faleceu com 85 dias. Se ele tivesse me atendido naquele primeiro dia que eu fui lá... Sanado o problema. Ele não tinha tido... Ia cair mais ou menos igual ao meu caso. Ele não tinha tido um custo, um gasto, uns 27 mil reais, 28 mil reais. Meu Deus. Aproximado. Né? Então, assim, a carência, né, é uma das coisas também que é uma objeção, né, que pega... Você sabe disso. Faz muita diferença. Que faz a diferença quando a gente chega, né, que vai sentar com a pessoa e que vai fazer o plano, que a gente fala com a pessoa aqui. Vamos finalizar aqui. Não, vou pensar. Semana que vem você volta. Só que essa pessoa, ela tem que fazer uma conta que ela é mais ou menos assim. Os 90 dias, semana que vem, viram quantos dias? 97. E assim vai, né? Então a pessoa tem que aproveitar. Sim. A cada dia que você protela e, né, posterga a contratação do planejamento, é um dia a mais a carência que você vai ter que cumprir. Então, assim, quanto antes é um assunto que, já que a gente é um tabu, que a gente não gosta de falar sobre ele, então vai ali, fecha o olho, contrata. Esquece. Porque vários planos, né, Marcelo, hoje em dia, ainda dão benefícios em vida, que é uma coisa que a gente tem que falar também. Porque uma coisa, só pegando um gancho rápido, uma coisa que, e é fato, tá? Isso é fato. A pessoa que
ela não faz o plano agora, quando acontecer, ela vai, poxa vida, por que eu não fiz? Ele vai lembrar. Sim. Ele vai lembrar. Então, assim, é muito importante. Existem benefícios? Sim. Vários. A maioria das maiores empresas, elas também dão benefícios para os clientes, tá? Quando eles fazem esse planejamento, benefícios em vida. Então, aí, ó. Então o negócio não é só morte. Não, a gente tem que falar de vida também, Pedro. Antigamente, tempos lá atrás, que se só usava o plano quando a pessoa falecia. Hoje não. Hoje tem várias formas de você usar o plano antes a pessoa falecer. Fala um negócio aí pra esse povo ficar mais calmo aí. Eu mesmo, eu utilizo o plano da minha família, né? Eu e todos, minha família, a gente utiliza um descontaço em farmácia, que eu não tenho esse desconto no meu plano de saúde. Eu tenho pelo meu plano funerário. Então, assim, tem planos com 50% em rede de cinema, restaurantes, universidades, Pedro. Gente, que interessante. Tem universidades aí que, para clientes de plano funerário, dá 40% de desconto na mensalidade durante o curso inteiro. Talvez você tenha um plano aí, como eu tenho, nem sei o que eu posso. Eu posso ir pro cinema de graça. E o interessante é que se a pessoa souber usar esses benefícios que ela tem, ela acaba que ela paga a mensalidade do plano dela. Essa que é a realidade. Eu tenho uma cliente que eu brinco com ela, gastava R$ 1.600 de remédio. Hoje ela está gastando menos de 1.000, eu ainda brinco com ela. Eu falo, seu plano, a senhora está coberta, né, tem a cobertura e amparada a família da senhora toda, e eu ainda estou pagando o condomínio do seu prédio, porque o tanto que você está lucrando aí com esse desconto. Tá aí a importância da consultoria de um consultor. Porque o consultor... Sim, a gente ajuda. Vai ajudar, vai mostrar isso. Existe a questão do cartório, que imagino que seja uma burocracia violenta também. O cartório, Peterson... A gente orienta, a gente dá as orientações. Porque o cartório, o que acontece? Porque é documentação, é coisa pessoal. Nome assim, por exemplo, meu pai faleceu. Vou dar um exemplo do meu pai faleceu. Se vai uma outra pessoa, um consultor lá, será que ele sabe se a pessoa deixou patrimônio ou não? Sim. Porque o cartório pergunta, deixou herdeiros, deixou bens. Então, assim, um sobrenome errado. Entendi. Né? Inclusive, isso aí fica uma deixa também do consultor. É muito importante de ter o consultor. A pessoa faleceu no hospital, um atestado de óbito. O médico dará em casa, o médico sai de casa, se foi no hospital, se foi fora. Não, se foi feito errado. Se foi escrito errado, nossa, aí isso o consultor, ele tem a expertise para poder avaliar essas coisas. Exatamente. Uma cremação, por exemplo. A cremação, se a pessoa quiser ser cremada, ela precisa de ser 2 assinaturas de médico. Isso 2 assinaturas de médico. Utilidade pública, isso aí. Essa questão que o Marcelo levantou é o seguinte: a pessoa, existe uma lei, tá? Sim. Primeira coisa, todo mundo, quem quer cremação, porque hoje está na moda a cremação, o pessoal está adepto mesmo. E assim, eu quero ser cremado. Nem toda causa-mortes pode ser cremado. Tá? A gente tinha um apresentador, inclusive, eu gosto desse exemplo, tinha um apresentador famoso aí da televisão, que ele faleceu com uma queda, tá? Dentro de casa. Nos Estados Unidos. Exato. E quando ele foi ser cremado, a polícia chegou e não autorizou, interviu, não deixou ser cremado. Por quê? Se tivesse sido um crime, alguém tivesse empurrado ele. Não ia ter corpo para fazer uma exumação e fazer uma perícia. Nós temos uma situação dessa recente, de um influencer aqui, também. Né, que ele demorou para fazer o processo de cremação. Tiveram que, acho que até questão de justiça aí, para poder conseguir, não é? Essa questão da cremação dele. Então, que é uma lei que chama-se causa-morte. E uma consultoria gratuita, né? Inclusive, quem quiser ser cremado e for de a pessoa que faleceu, né? Foi de causas naturais, lembrem-se, peguem no atestado de óbito a assinatura de 2 médicos antes de se dirigir para qualquer funerário, para dar entrada lá no plano funerário que a família tenha, porque é obrigatório, porque senão você vai chegar lá, eles vão falar, mas cremação precisa da 2ª assinatura do médico laudando. Olha para você ver que é interessante também, pega o atestado, pega no atestado, faz a leitura dele, vê se lá no atestado não está escrito causa indefinida. Porque se no atestado tivesse causa indefinida, impossibilita a cremação. Rapaz. Então assim, é muita burocracia. São coisinhas que as pessoas acham que são simples, mas na realidade não é. Uma coisa que eu lembrei que agora muito interessante também é a questão, né, de cremação. Muita gente acha que a família acompanha a cremação. Não, é totalmente proibido.
tá? A família não acompanha. Então, acabou-se É o velório, insalubre. encerrou o velório, cada um para sua casa. O corpo vai ficar guardadinho lá com o cemitério, com o crematório que foi contratado, para depois a gente vai iniciar o processo de cremação. Então, e o processo é criterioso, é rigoroso, são várias etapas. Eu imagino que tenham leis federais, Sim. Municipais e estaduais para reger Exatamente. tudo isso, né? Exatamente. E outra coisa também que é interessante a gente frisar aqui, que a gente precisa separar essa parte final, né, em duas partes. Parte de serviços funerários e a parte que é a parte das taxas. São diferentes isso. O que é serviço funerário? Serviço funerário é a urna, é a coroa, é a ornamentação, recolhimento do corpo, tanatopraxia, que é a conservação do corpo. Uhum. Né? Então isso é serviço funerário. E qual é a outra parte? A outra parte são as taxas. São 6 taxas, para quem não sabe. 6 taxas a serem pagas. Né? Quais são essas taxas? É a locação da capela de velório, é a abertura do jazigo, é a exumação, caso tenha, né? É a lápide, o traslado, que é aquele carrinho que leva o corpo até onde que ele vai ser o local, ser sepultado, né? Então, assim, tem que saber todos esses detalhes. Porque se a pessoa souber desses detalhes, com um consultor, fica muito mais fácil ela fazer um plano. Fica muito mais fácil. Abrir a cabeça. E financeiramente, Peterson, eu como... né, ex-bancário, fui gerente de banco 15 anos da minha vida antes de trabalhar nesse ramo, eu falo isso muito com as pessoas. Eu já fiz cálculo, eu sou cliente, eu utilizei, né? E tem alguns planos, igual o meu mesmo, meu pai faleceu num dia, 2 dias depois eu coloquei meu tio no lugar e não alterei minha mensalidade, o valor da minha mensalidade. Você pode substituir essas pessoas. Quem entra cumpre a carência normal. Mas alguns planos, a maioria deles, os convencionais, você continua pagando proporcionalmente pela pessoa que já faleceu. Os planos convencionais, ele não tem a consultoria. É isso que o Thiago queria falar. Ele não tem a consultoria. Os planos convencionais, você adquire ele através de uma simples ligação. Vai lá e tal. Contratação por um site, por exemplo. Adquire, uma pessoa te liga, te oferece, você vai e compra. Né? Entendi. A gente já está partindo para o final, então olha que interessante. Quero que você observe isso. Eu quero que você, Marcelo Araújo, fale a importância, então, de ter um consultor no momento desse. Resolvemos tudo para vocês. Tudo mesmo. É questão da parte funerária, as taxas, burocracia, a questão de cartório, orientação. O consultor te traz uma economia fenomenal e principalmente na hora final, que é a hora da dor. Segurança e tranquilidade, financeira. Com certeza. Tiago Dutra, eu queria que você falasse para a gente justamente da importância de se precaver, se planejar e que desse uma dica para quem está nos assistindo hoje. Perfeitamente. O que acontece? Peterson, quem não se planeja, paga mais caro. Sempre. O resumo é esse. Então, você tem uma forma de você até amenizar um pouquinho a dor desse momento, se planejando. Fantástico. E, ao mesmo tempo, quando você não se planeja, você vai ficar à mercê do mercado e do valor que a pessoa te colocar, porque não tem tabela, igual eu falei no início. E, financeiramente, Peterson, tá? Eu já fiz vários cálculos, eu gosto muito de números, e financeiramente, tem planos que você pode ficar pagando 60 anos de mensalidade que não cobriria o valor da contratação no particular. Então, o plano é muito vantajoso. Isso para uma pessoa. Pensa pra família. E tem uma grande diferença que eu acho que é importantíssimo. Muitas pessoas confundem assistência funeral com plano funerário. Isso é muito importante, tá? Então, às vezes a pessoa assim, eu tenho um seguro de vida que eu tenho já tudo coberto. Não, você não tem tudo coberto. A gente estudou praticamente assim 100% dos seguros e não, auxílio funeral não é a mesma coisa do planejamento familiar. O planejamento ele vai resolver tudo para a família sem a família encostar no bolso. O seguro, a maioria deles, a assistência, você vai ter que pagar, contratar para depois
ser reembolsado. Detalhe, você vai ter que provar tudo por seguro. É igual carro, quando bate, que você tem que... Exatamente. Então vai ter que ter análise de sinistro. E não só isso, o mais monte de coisa. importante disso, que a maioria dos seguros, principalmente aí dos bancos, né, seguro de vida de banco e tudo, eles falam o seguinte: não, eu tenho um auxílio aqui, meu seguro de vida tem um auxílio funeral. Olha lá, brasileiro, ninguém lê as cláusulas lá, aquele pequenininho que está lá no contrato, tá? Que normalmente, a maioria deles, 3 salários mínimos. Gente, 3 salários mínimos não vai cobrir nem nada. 20% do custo de um óbito. Então você não está resguardado. Você acha que está, mas não está. Muita gente trabalha também, né, vamos supor, em algum órgão do Estado, federal, municipal. Eu tenho associação empresas dos funcionários. Também. Empresas que têm aqui esses funcionários aqui, eles têm esse auxílio funeral. Mais uma vez, é um auxílio funeral, não é um plano funeral. Não é uma cobertura total. Outra coisa interessante mais falar, já que você falou de empresa. Plano B2B e B2C. Eu anotei isso aqui. O B2B é o business to business. Isso. Né, que é aquele plano Consumer. que a empresa te oferece ali. Ele é um plano convencional. Ele é básico. Ele é um plano básico. Ele só te presta o serviço funerário. As taxas a serem pagas não estão dentro daquele plano ali, não. Não cobre. Mas é legal, né? Igual assim, a gente costuma dizer para todas as pessoas que a gente conversa, as famílias, né, que a gente vai atrás oferecendo esse tipo de plano. Por quê? Eu tenho um plano convencional. Sim. Que bom! Você já deu o primeiro passo. Você não está completamente já deu o primeiro passo. Você já tem uma cobertura. Então, às vezes, mas eu já tenho o plano daquela empresa que é a líder de mercado. Ok, mas às vezes você contratou um plano que não é o adequado para a sua família, para a sua necessidade. Então, é importante que, assim, mesmo que tenha o plano, consulte se esse plano cobre, vamos supor, se a família tem um jazigo, né, em um cemitério particular. Esse plano paga essas taxas que vão ser geradas na hora do óbito? Então, é bom perguntar, porque a gente consegue hoje, é igual um plano de telefonia. A gente consegue fazer portabilidade com redução de carência, upgrade dentro da mesma empresa. Tem empresas que têm 10 tipos de cobertura diferente. Então, se você contratou, às vezes, uma ali que você achava que estava coberta, procura saber que se não tiver, é fácil resolver, vai fazer um upgrade e às vezes vai aumentar R$3 na mensalidade, entendeu? E você vai ter uma cobertura muito superior. Então, vale muito a pena, né? A gente conversar sobre esse assunto. As pessoas têm que entender que hoje é uma necessidade. Sim. Agradeço cada um de vocês que participaram. É um privilégio, de verdade. Marcelo, Thiago. E conhecimento, ele não ocupa espaço, muito pelo contrário. Ele inova, gera oportunidades e amplia horizontes. Hoje a gente falou aqui sobre planejamento e serviços funerários. Espero encontrar você num próximo momento para falarmos de outros assuntos, de mais conhecimento para você, para que você sempre esteja resguardado e que cresça. Não é isso aí? É isso mesmo. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço pela oportunidade. oportunidade. Grande abraço. Abraço.